Fala galera, aqui é o Billy, sejam bem-vindos ao canal O Jovem Nerdola. E é o seguinte, eu sei que eu tô um bom tempo sumido do YouTube. Eu vou tentar manter uma frequência legal de vídeos a partir de agora. E eu já tava com um vídeo encaminhado sobre o Linkin Park, que inclusive vocês decidiram em enquete no Twitter. Só que esse assunto que eu vou falar aqui nesse vídeo, ele não dá pra deixar passar, porque é bastante relevante e também importante. Vocês já vão entender o porquê. O que está acontecendo? A quarta temporada da série The Boys lançou esses dias. E já dá para perceber nesses 4 primeiros episódios que saíram que o foco vai ser atacar o Donald Trump. Porque estamos em ano de eleição nos Estados Unidos e eles não podem deixar passar isso batido, né? Porque com o Trump de novo como presidente, eles vão ficar malucos. Não é à toa que desde que ele anunciou a sua primeira candidatura em 2016, Hollywood, os quadrinhos, vários nichos da cultura americana simplesmente passaram a fazer produtos audiovisuais com o foco de atacar a direita, com o foco de atacar o Partido Republicano e principalmente atacar o Donald Trump. Isso desde 2016. Ai, mas o quadrinho é progressista. Ai, mas essa ele sempre foi de esquerda e zoou a direita. Sim, só que a quarta temporada elevou isso à enésima potência. E como eu disse anteriormente, né? Isso sempre teve. Tanto é que até os quadrinhos do Garth Ennis, que é um cara de esquerda e que a própria história tem viés progressista, tiveram coisas que simplesmente foram alteradas para deixar mais lacrador ainda, né? Se que a gente pode dizer assim. E esse vídeo vai ser exatamente sobre isso. Momentos das HQs de The Boys que foram alterados na série em nome da lacração. Algumas de maneira mais sutil e outras que são tão sutis quanto um elefante africano. Mas antes, deixem o like para fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, ativem o sininho e me sigam nas minhas outras redes sociais, Twitter e Instagram, que vão estar aqui na descrição do vídeo, o @ mostrando na tela e no comentário fixado, beleza? Pois bem, sem mais enrolação, partiu! Bom, vamos começar com umas mudanças mais sutis, essas vão ser as primeiras. A primeira que eu quero colocar aqui é justamente o principal antagonista da série, o Capitão Pátria, ou Homelander, como ele é chamado em inglês. Por que estou colocando o Capitão Pátria nessa posição? Porque apesar do Capitão Pátria ser um cara arrogante, mesquinho, preconceituoso e egocêntrico, tanto nos quadrinhos quanto na série tem umas diferenças bem sutis em relação ao Homelander dos quadrinhos. Às vezes eu vou acabar falando Homelander, às vezes eu vou falar Capitão Pátria. Mas eu vou tentar falar em português assim o máximo possível no vídeo, porque o nome é legal, porque nos quadrinhos, né, uma breve pausa para curiosidade, antes da série ir ao ar, os nomes dos personagens em português eram com base nos quadrinhos e eles tinham nomes completamente diferentes. Por exemplo, o Capitão Pátria na série, nos quadrinhos era o Patriota. O Billy Bruto, que é o Butcher, ele era o Billy Carniceiro, o Billy Açougueiro. O Leitinho era o Leite Materno. E por aí vai. Mas voltando aqui para o foco desse tópico aqui. O Capitão Pátria da série é colocado como uma caricatura do Donald Trump. E aí, o que eles fizeram para poder realçar essa caricatura do Trump? Colocar o Capitão Pátria como um conservador, como um direitista e como um cristão de fato. Não um hipócrita que utiliza dessas bandeiras como uma maneira de atingir seus próprios objetivos, ao mesmo tempo em que ele desdenha dessas bandeiras de verdade, principalmente do cristianismo. Mais pra frente no vídeo vocês vão entender o que eu estou dizendo. Os quadrinhos, ele é assim, ele não gosta dessas bandeiras, ele repudia tudo isso. Ele só usa como escada para conseguir atingir seus objetivos. Enquanto na série, o Eric Kripke pegou esse arquétipo do personagem que foi feito pelo Garth Ennis e simplesmente fez ele ser uma caricatura do Trump.
E o Garth Ennis, ele é progressista. Os quadrinhos dele são progressistas. E ele fez o Homelander também, além desse lance dele ser um hipócrita que não se importa com as causas, ele fez como uma maneira de sacanear o patriotismo americano de forma geral. Porque ele, como europeu, e principalmente um europeu progressista, né, como os britânicos, como os irlandeses, os escoceses e etc., eles veem o arquétipo clássico do super-herói, eles veem a questão do heroísmo e do patriotismo como algo ridículo, como algo que você pode fazer de chacota. Não é à toa que escritores ingleses e irlandeses como o Alan Moore, como o Neil Gaiman e como o próprio Garth Ennis, quando eles vão fazer histórias em quadrinhos, eles fazem histórias apresentando geralmente um mundo torpe, em que ninguém presta, com heróis que não têm nenhum tipo de moralidade ou virtude, e quando tem, elas são bem questionáveis, né? O caráter deles é bem questionável, e geralmente eles tentam subverter esse gênero. O próprio universo de The Boys coloca os super-heróis não como seres virtuosos que usam seus poderes para combater o crime, mas como celebridades que possuem caráteres duvidosos e que fazem cagada o tempo inteiro. E ninguém desse universo presta. Os heróis não prestam, os The Boys também, praticamente nenhum deles presta. O único que dá para se aproximar do arquétipo do herói clássico é o Hugh, mas de resto ninguém mais lá presta. É isso daí. E aí, o Eric Kripke simplesmente pegou essa característica que o Garth Ennis botou no Capitão Pátria e usou simplesmente para caricaturar um político específico. Porque ele tem ódio desse político e ele simplesmente fez fazer isso durante a série inteira. E já que nós falamos sobre mudanças que foram feitas por conta de ideologia, eu falei do Capitão Pátria, vamos falar de outro integrante do set, que é o Trem-Bala, ou A-Train, como falam no inglês. Ah, mas o que mudaram no Trem-Bala em comparação aos quadrinhos e à série? Então, acontece que nos quadrinhos, o Trem-Bala, ele é um cara muito filha da puta. Sério, ele é terrível. Ele é considerado um dos integrantes mais cruéis entre os integrantes do set, principalmente entre os novatos da equipe. Sério, ele é um cara que é misógino, ele usa drogas, ele fica se vangloriando pelas próprias merdas que faz, ele não tem escrúpulo nenhum. Tanto é que um dos momentos mais icônicos dos quadrinhos é justamente quando o Billy Bruto mostra, né, registros do Trem-Bala debochando da morte da Robbie, que é a namorada do Hugh, que o Trem-Bala simplesmente despluga os braços dela do corpo enquanto estava trabalhando. Né, ele tava lá correndo, simplesmente foi lá, destroçou a mina e ele simplesmente caga pra tudo que tá acontecendo. E depois o Billy Bruto mostra esses áudios dele simplesmente debochando de tudo que aconteceu, tratando com a maior naturalidade, na brincadeira, e é uma coisa que faz o Hugh matar o Trem-Bala nos quadrinhos. E olha, eu não duvido nada que nessa quarta temporada deem um jeito de colocar o Trem-Bala como um mocinho, porque ele já estava fazendo rodízio entre o Set e os The Boys, né? Ele ficava o tempo inteiro trocando de lado. Numa temporada ele ajudava, né, o Set, depois ele ajudava a equipe do Billy Bruto. E, na boa, se eles fizerem isso, de colocar o cara como um mocinho, sendo que nos quadrinhos ele é simplesmente um dos caras mais filhas da puta, junto com o próprio Capitão Pátria, apesar de ser previsível, vai ser uma jogada muito merda pra cima do personagem. Porque simplesmente estão colocando ele desse jeito porque o negro não pode ser do mal, porque o negro não pode ser um vilão. Os negros não podem ser colocados nessa posição porque eles foram oprimidos. Sério, pra eles é tudo um jogo de soma zero. Pra eles sempre tem uma classe que vai ser inerentemente boa e oprimida, e uma classe que é inerentemente má e opressora. Não tem essa pra eles de que existe gente boa e má em todas as classes sociais, em todos os empregos, em todos os sexos e em todas as etnias. Não. Um é sempre o opressor e o outro é sempre o vilão.
Não é à toa que na série mesmo o Trem-Bala não é o misógino que ele é nos quadrinhos. Não colocaram ele sendo viciado em drogas. Por quê? Porque o negro não pode ser mau, o negro não pode fazer coisas erradas. Ele tem que ser inerentemente bom e inteligente. Daí, por isso que eu coloquei o Trem-Bala também como uma outra mudança em relação aos quadrinhos que foi feita pensando na lacração. Porque nos quadrinhos ele é um cara cruel, desalmado e filha da p***. E na série ele é um cara que ficou o tempo inteiro sinalizando que vai mudar de lado, que vai ficar bonzinho. Agora vamos passar pro próximo tópico, que esse daí já começa aquele negócio de aumentar o poder da personagem feminina de maneira forçada, transformá-la praticamente numa Mary Sue, que é a Rainha Maeve conseguindo tancar o Capitão Pátria na porrada. Ah, então quer dizer que você não gosta de personagens femininas fortes, seu machistinha? Não é isso que eu estou dizendo. Mas faça uma personagem feminina bem construída. E como no próprio quadrinho já mostra a equivalência de poder entre as duas personagens, faz como no quadrinho, caramba. E além disso, a terceira temporada de The Boys, ela tinha como atração principal o Soldier Boy, que foi feito pelo Jensen Ackles. E o que acontece? Eles queriam, os fãs queriam ver Soldier Boy surrando o Capitão Pátria e depois o Billy Bruto com o composto V batendo de frente com o Capitão Pátria de igual para igual, como acontece nos quadrinhos. Só um adendo aqui. A parte que eu falei que é como acontece nos quadrinhos é o Billy Bruto usando o composto V para se igualar ao Capitão Pátria. Não o Soldier Boy, porque o Soldier Boy nos quadrinhos, ele é uma piada pronta. Ele é tão inútil que o Billy Bruto consegue matar ele simplesmente arrancando o nariz dele com os dentes e depois metendo uma pasada no meio da cabeça dele para poder acabar com o cara. A série melhorou muito, o personagem deixou ele muito mais badass do que nos quadrinhos. Só que não é isso que os fãs de The Boys receberam. A luta é interrompida no meio e a Rainha Maeve simplesmente começa a enfrentar o Capitão Pátria. E aí, ele simplesmente, tá penando pra conseguir vencer ela. Mas o Homelander conseguiu furar os olhos da Rainha Maeve. Dane-se, meu. Porque nos quadrinhos, o Capitão Pátria consegue simplesmente arremessar a cabeça dela como uma bola de beisebol com uma porrada. Sim, uma única porrada do Capitão Pátria lança a cabeça da Rainha Maeve pra longe. Enquanto na série, a visão de calor dele não conseguiu fritar o braço da criatura. Ele penou pra conseguir furar os olhos dela. Sendo que outros super homens que ele lidou, ele simplesmente humilhou. Um jovem que estava iniciando com o Seven, ele simplesmente estourou os tímpanos dele com um telefone. O telefone tapa na orelha, E o Black Noir, que esse foi um plot dos quadrinhos que foi cagado, que eu vou abordar mais pra frente em um outro vídeo. Ele teve o intestino arrancado pelo Capitão Pátria com as mãos. Enquanto a Rainha Maeve, que nos quadrinhos, teve a cabeça lançada com uma porrada, a visão de calor não queimou ela e ele penou muito pra conseguir furar os olhos dela. Bufaram a personagem de uma maneira desnecessária aqui. E lembrando, o prato principal da terceira temporada era o Soldier Boy, era o Billy Bruto e o Capitão Pátria, não a Rainha Maeve. Aí você finalizou o último episódio da terceira temporada com essa podreira aí. Vamos pro próximo agora. Agora nós começamos com as mudanças que são tão sutis quanto um estouro de búfalos, que são tão sutis quanto um elefante. E a partir de agora nós vamos começar a abordar alguns tópicos um pouquinho mais espinhosos, algumas partes aí que são um pouco mais chocantes. As outras eram só mudanças sutis. Agora, essas que eu vou mostrar aqui, elas são lacradas, que simplesmente pegam e alteram elementos simplesmente para não colocar grupos de minorias tomando certos tipos de atitudes, e atitudes que simplesmente, se fossem adaptadas do jeito certo, mudariam o rumo da história. A que vem agora é o abuso da luz estrela, que acontece na primeira temporada da série. Pra quem não viu, é o seguinte: a Luz Estrela na primeira temporada, ela vai entrar na equipe do 7, com Capitão Pátria, Black Noir, Rainha Maeve, Profundo, etc.
Ela tá toda feliz, ela tá toda inocente, meiga, feliz vendo os seus heróis de infância dividindo espaço com ela. Ela tá toda empolgada porque ela tá dividindo a equipe com os seus ídolos da infância, principalmente o Capitão Pátria. E aí, no meio da iniciação, o Profundo, que é a paródia do Aquaman desse universo, simplesmente chama ela de canto, mostra o seu documento pra ela e diz pra ela mandar ver nele. Eu tô falando dessa maneira simplesmente pra não pegar mal, porque o YouTube ele não pode com algumas palavras, com alguns temas, né? E aí, o que acontece? A Luz Estrela, ela obviamente fica apavorada e sai correndo dali. Só que depois o Profundo acaba chantageando a Luz Estrela e ela depois faz, né, o que ele tava mandando ela fazer. E depois disso ela não fica com a postura de coitadinha abusada, né? Ela vai atrás de tentar resolver o problema e conta tudo pra Rainha Maeve e ela se comove com a história, criando um coleguismo entre as duas. Mas nos quadrinhos, isso não aconteceu. Nos quadrinhos foi bem mais tenso. Por que eu tô dizendo isso? Porque enquanto na série ela simplesmente só vai na primeira parte, não vai pra algo muito além, e depois ela não fica com postura de coitadinha e a Rainha Maeve fica amiga dela, no quadrinho é muito pior, porque ela é forçada a fazer a coisa lá, que é mais grave, com o Capitão Pátria, com o Black Noir e com o Trem-Bala. Eles fazem essa barbaridade com ela e depois, como na série teve um coleguismo lá com a Rainha Maeve, na HQ isso não acontece. A Rainha Maeve simplesmente cagou pra Luz Estrela. Então quer dizer que você gosta de ver mulheres sendo abusadas? Não, mas a partir do momento em que você tem um material fonte que tem esse tipo de conteúdo grotesco e, sabe, bárbaro, e aí você tem a proposta de adaptar essas barbaridades na série, não tem por que não adaptar. Já foi mostrando coisa pior do que isso na série. Isso não ia fazer diferença no rumo da narrativa. E por que eu tô falando que isso daí foi lacrada? Primeiro, não colocar o Trem-Bala, que é negro, cometendo esse tipo de crime horroroso, mesmo que ele seja um vilão. Porque os Seven, os Supers, eles são os vilões das HQs e da série também. Então não tem por que não colocar o cara fazendo isso, já que ele é um vilão. Eles fazem isso simplesmente para não colocar a figura de um homem negro sendo um abusador. Tanto é que o Trem-Bala na série vira e mexe fica fazendo rodízio entre os Seven e os The Boys, pra tentar não atrelar a imagem dele a de um cara mau, a de um cara que não tem escrúpulo. E a outra foi o coleguismo com a Rainha Maeve em nome da sororidade feminina, já que nas HQs do esquerdista Garth Ennis, vou deixando isso bem claro de novo, não tem isso. Eles simplesmente estão forçando só pra, não colocar certas pessoas fazendo certos tipos de barbaridade. Só que como foi na primeira temporada ainda, e era um negócio mais sutil, ninguém percebeu na época, só o pessoal que acompanhava pelos quadrinhos. E falando por mim, eu comecei a acompanhar The Boys pelos quadrinhos. Eu só fui ver a série depois, eu comecei primeiro com os quadrinhos. Então, na hora eu percebi a diferença, quando eu fui comparar as duas. E o pessoal que tá mais por dentro também percebeu. O Peter, por exemplo, do Inet, percebeu isso também. Ele fez até vídeos que é momentos de The Boys que são diferentes nos quadrinhos. Então foi só pra pontuar isso mesmo. Agora vamos passar pro próximo. E agora vocês vão entender por que eu disse no primeiro tópico que eu citei o lance do Capitão Pátria repudiar o cristianismo, que é o único homem no céu. Na série, esse momento ele foi adaptado na terceira temporada, só que de uma maneira muito mais xoxa em comparação com os quadrinhos. Porque na série é simplesmente uma menina judia que está prestes a cometer o oposto de viver, e o Capitão Pátria ele tem que impedir a menina de fazer isso. Aí nisso ele começou a falar que as crianças são fabricadas, né? Mas só que é um negócio assim bem chupinhado por cima, sem muitos detalhes, né? Falando que ele também foi feito por um departamento de marketing. Aí a menina começa a ficar com medo e desiste da ideia. E aí o Capitão Pátria, ele manda ela fazer,
ele começa a mandar que ela pulasse. E ela, não, meu Deus, meu Deus. Ele, Deus? O único homem no céu sou eu. E empurra a menina. Nos quadrinhos, esse momento, ele tem uma proporção muito maior. E ele também tem um pequeno detalhe que o Eric Kripke não colocou na série, aparentemente, para reforçar que o Capitão Pátria é um direitista, trampista, cristão malvadão. Calma que eu vou explicar. Nas HQs, o Capitão Pátria estava em um evento cristão entregando um prêmio para uma família que recebeu essa premiação no evento, que é um carro novo e um jantar com ele. Eles iam jantar com o Capitão Pátria. Aí o Capitão Pátria, ele colocou a família no carro, né? E disse assim, olha, eu vou levar essa família aqui para fazer um passeio de carro nos céus, né? Para que eles vejam a cidade de cima e depois nós vamos jantar. Até aí, tudo bem, né? Não! Estamos falando do Capitão Pátria, um dos caras mais filhas da puta dos quadrinhos. Ele simplesmente começou a subir sem parar com o carro, levando a família muito alto. Aí eles começaram a ficar sem ar, começaram a congelar por conta da atmosfera. E aí eles começaram a desconfiar e a ficar com medo do Capitão Pátria. E na hora que eles estavam lá amedrontados, ele simplesmente começou a desdenhar da crença deles. Falar, eu usei a crença de vocês para lucrar. A crença é uma coisa que um retardado consegue usar para ganhar dinheiro. Foi só um falastrão ser pregado numa cruz e pronto. Sim, ele chamou Jesus de um falastrão que foi pregado numa cruz. E aí, quando tava todo mundo lá apavorado, implorando a Deus, ele simplesmente falou que o único homem no céu sou eu. E jogou o carro com a família dentro e simplesmente ninguém mais viu eles. Eles simplesmente sumiram no meio das nuvens. E por que foi uma lacrada? Porque o Capitão Pátria dos quadrinhos, como eu disse, ele não é cristão. Ele tem ojeriza do cristianismo. Ele só usa da fé das pessoas para conseguir alcançar seus próprios objetivos, para conseguir lucrar em cima. E alguns detalhes para pontuar aqui. Primeiro, se você rompe com qualquer mandamento de Cristo, qualquer ensinamento de Jesus, você automaticamente não é um cristão. Se você mata, se você prejudica os outros, se você tira vantagem, se você trai, se você não cumpre qualquer ensinamento de Jesus, você não é cristão. E outra, o próprio Jesus Cristo, em um dos seus poucos momentos de fúria, ele simplesmente deu chibatadas nos homens que estavam usando o templo de Jerusalém para poder ganhar dinheiro em cima da imagem de Jesus, em cima da imagem de Deus. Ele simplesmente foi e afugentou as pessoas que estavam lá usando a casa de Deus de comércio na base da chicotada. Então, a partir do momento em que você usa esse negócio de usar a imagem de Deus para ganhar dinheiro, quando você vende indulgências ou quando você é hipócrita e não cumpre com os mandamentos de Deus, você não é mais um cristão, mas parece que não entra na cabeça dessa galera. Enquanto na série, eles colocam o Capitão Pátria como um cristão de fato. E eles não fizeram, o evento cristão, não colocaram a família, não fizeram o lance do carro, para simplificar o evento. Não que na série tenha ficado ruim, mas a execução, em comparação com os quadrinhos, foi muito mais xoxa. E esse pequeno detalhe do Capitão Pátria ridicularizar as crenças cristãs simplesmente não ia condizer com a construção de caricatura do Trump que o Eric Kripke fez na série. Por isso que eu coloquei aqui. E agora, para fechar com chave de merda, sim, porque é uma merda, esse tópico que eu vou abordar é um tópico grotesco, nojento, que aparentemente, eu não estou acusando ninguém aqui, mas aparentemente eles não adaptaram esse momento dos quadrinhos simplesmente porque eles quiseram pegar essa pauta absurda para usar como ataque contra a direita, que são os G-Men. Mas quem que são os G-Men? Os G-Men, eles são uma equipe que é uma paródia dos X-Men da Marvel, tendo um Professor Xavier, um Wolverine e tudo mais. E eles se pintavam para o mundo como um grupo de pessoas que recrutava crianças em situação de necessidade e que tinham dons especiais para poder treiná-los
e transformá-los em super-heróis. Daí, né, tudo bem, né, que nem os X-Men. Só que não. Eles sequestravam essas crianças, eles faziam lavagem cerebral com elas e eles abusavam delas. De todas as formas que você possa imaginar. E os supers mais velhos da equipe participavam de tudo isso, junto com o, entre aspas, professor Xavier deles. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque na quarta temporada que tá em andamento agora, eles simplesmente colocaram que os casos de abuso infantil grotescos que foram denunciados em grande parte pela direita nesses últimos anos, como o caso da Nickelodeon, como uma certa ilha com um monte de famosos, que eu não posso nem citar o nome que pode me ferrar aqui, e outros, são teorias da conspiração da extrema direita. Inclusive o Bill Maher, que é um humorista de esquerda, achou um absurdo. Sério que a esquerda está ignorando essas denúncias só porque são os conservadores fazendo? Isso é um absurdo. E aparentemente os G-Men não foram introduzidos com esse intuito ridículo, com esse intuito vergonhoso que a quarta temporada apresentou agora. Sério, foi esse motivo da quarta temporada. Essa coisa nojenta, essa coisa absurda, que eles simplesmente querem jogar no colo dos adversários deles de maneira baixa, sendo que o próprio Garth Ennis, que repito, é um esquerdista, é um progressista, denunciou em 2006, na época em que saíram os quadrinhos, simplesmente foi ignorado e usado como ferramenta para atacar os adversários deles. É muito baixo. Sério, desculpa eu ter me exaltado aqui, mas é porque é um tópico bem sensível, é uma coisa que mexe bastante. E se vocês lembrarem de mais momentos dos quadrinhos que foram alterados na série em nome dessa militância, por favor, comentem aqui embaixo, que se tiver bastante motivos aí, vários tópicos, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Então é isso, gente. O vídeo acabou ficando muito longo. Desculpa eu ter me exaltado, mas é isso. Deixem o like se gostaram, se inscrevam caso não sejam inscritos. Muitíssimo obrigado por terem me acompanhado até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Eu fui.